Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia pra vocês. Eu ainda tô aqui no mesmo tempo de ontem, porque ó, pode ver pela minha blusinha, tô numa pequena maratoninha tentando gravar pelo menos 2, 3 vídeos pra gente estudar aqui juntamente com Hebreus. Mas é bom dia pra você, é bom dia pra mim também, porque é um novo dia, um novo capítulo que a gente vai estudar. Vou tentar fazer um videozinho mais curto, mas como eu já me conheço, né? Eu não deveria nem falar isso, mas tudo bem. Mas bora aqui pro capítulo 2, que é o objeto do nosso estudo. Eu espero que você já tenha acordado com vontade de ler o capítulo 2 de Hebreus, para ver o que é que esse autor está falando aqui nesse capítulo. E também, lembre-se, leia as referências, leia os versículos, claro, dos livros que estão sendo citados ao longo aqui da carta aos Hebreus. Mas sem mais delongas, para o vídeo não ficar tão grande, bora para o capítulo 2, que é uma continuação do capítulo 1. Não tinha separação, né? A gente sai ali, terminando ali no versículo 14, do capítulo 1, e já entramos aqui no capítulo 2, que diz assim. Vai falar sobre o perigo da negligência, sobre não sermos negligentes. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, o que ele está falando? Olha, vocês têm que ficar mais firmes acerca das verdades que vocês ouviram. Vocês têm que permanecer, não se desviar delas, porque lembra que eu falei no vídeo de introdução? Os judeus, muitos estavam voltando para suas raízes, porque eles estavam ouvindo muita gente falando de muitas coisas e eles acabavam ficando um tanto quanto perdidos. Então o que ele está dizendo aqui é: firmes fiquem, permaneçam na verdade, né, com firmeza as verdades ouvidas, e não se afaste dela, não se afastem delas jamais, ou não se desvie, não vão nem para direita, nem para a esquerda e nem para a direita, fiquem firmes. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então não basta apenas nós aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós temos que permanecermos firmes nele, né? Para que a nossa salvação realmente aconteça, para que a gente não se desvie, para que a gente não negligencie essa salvação. Para nós que temos ele como nosso Senhor e Salvador, a gente não pode simplesmente voltar ao que era antes, a viver a vida como era antes, porque aí nós estaremos negligenciando a nossa salvação, e não é isso que nós devemos fazer. Devemos permanecer firmes, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ele está falando, olha, primeiramente Jesus a anunciou e depois ela foi confirmada, né, pelos apóstolos, pelos discípulos que ouviram diretamente dele. Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, a gente já estudou isso, que eles operavam. Lembra que a sombra de Pedro, né, curava, ressuscitava pessoas. Então, eles fizeram vários milagres, vários prodígios, que até hoje, nos dias de hoje, a gente ainda pode ver milagres acontecendo, mas aí tem que tomar muito cuidado, porque o milagre não é para chamar atenção para o milagreiro, para a pessoa que é o canal, que é o instrumento desse milagre, e sim chamar a atenção para salvação, que todas essas coisas, elas são feitas para chamar, para convidar pessoas à salvação. Ninguém é para olhar para si mesmo, mas sim para dividir isso com pessoas, para que elas também façam parte da família de Deus e que isso chame a atenção para a salvação. No versículo 6, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que o homem, que é o homem, que dele te lembres, ou filho do homem que o vistes. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos,
Nossa, tô lendo mal. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as tuas mãos. Todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a que ele sujeitastes. Então tá falando aqui que Jesus, ele se fez menor do que os anjos. Mas como assim, Edilene? Você não falou no capítulo passado que ele é maior? Jesus aqui, anjo aqui. Agora você tá falando que ele se fez menor? Ele se fez menor quando ele encarnou, quando ele se fez verbo vivo, quando ele deixou a sua glória, a sua redenção, o seu reino e se tornou um mortal. Claro que ele é imortal porque ele vai ressuscitar depois, mas quando ele faz isso, ele se torna menor, ele se iguala a nós. Para que ele fosse esse mediador entre nós e o Pai, ele teve que se igualar a nós, se igualou até no momento da cruz onde ele leva os nossos pecados. Ele se torna menor do que os anjos, mas no momento que ele ressuscita, ele volta ao seu status de Deus, porque ele volta ali para o lugar de altura, a reinar, como nós vimos no capítulo passado, a sentar-se à direita do Pai e a reinar juntamente com o Pai. Então ele se fez menor do que os anjos. Menina, eu falei isso no capítulo passado, para mim foi agora há pouco, né? Mas é verdade. Pensa, a gente não deixaria, eu não deixaria a minha glória, eu não deixaria o meu reino, eu não me faria menor que outro. E eu duvido que alguém aqui no Germinar fala, eu deixaria tudo. Não, a nossa naturezinha pecadora, ela não nos permite isso. Eu acho que não nos permite. Nós não iríamos simplesmente largar tudo em prol do outro, em prol de salvar o outro, nos humilhar, nos fazermos inferior. Eu sei de mim, confesso que eu não tenho nem coragem de dizer que eu tenho essa virtude, que eu faria isso, porque eu sei de mim, sei da pecadora que sou, do ser humano falho que sou, eu não faria. Então, eu acho que quando a gente olha para Jesus com esse olhar de saber que só Ele fez, porque ninguém mais faria nesse nível, gente, eu acho que a coisa até muda de figura. Somos tão pequenos diante de um Deus que se fez pequeno para nos levar de volta a Ele. Eu acho muito forte, muito, muito forte. Bora aqui pro versículo 10. No 8, vamos pro 8. Fala, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. A gente já falou sobre isso, vamos pro 10 mesmo. Porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Vamos ler isso aqui de novo. Porque convinha que aquele cuja causa, né, a causa de tudo, e por quem todas as coisas existem. Então a gente vê novamente, qual é a causa de todas as coisas existirem? Jesus. Por quem todas as coisas existem? Jesus. Ele conduziu muitos filhos, né? Agora nós somos chamadas de filhas e nós estamos sendo conduzidas à glória. E isso foi aperfeiçoado por meio do sofrimento de Jesus, que não foi fácil o que ele passou. E eu não tô nem só falando de ser chicoteado, de ser cuspido, escarrado, humilhado. Eu tô falando da maior humilhação, porque a maior humilhação para Jesus não foi essa. Não foi porque Pedro foi decapitado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, sofreu, Estevão foi apedrejado até a morte. Todos eles sofreram humilhação humana, mas a maior humilhação que Jesus passou foi levar os nossos pecados. Quando ele ora ali no Getsemane, que ele fala, Pai, se tu podes, passa de mim esse cálice. Ele não está falando, passa de mim esse cálice de ser apedrejado, de ser cuspido, de ser chicoteado, de ser crucificado, mas ele está falando do cálice de levar o meu pecado e o seu pecado sobre ele, porque isso sim é que foi sofrimento.
Pedro morre decapitado, mas ele não leva sobre si os pecados da humanidade. Paulo também, Estevão foi apedrejado, todos os outros, né, com exceção de João, sofreram mortes terríveis, mas nenhum deles levou a humilhação de carregar sobre eles o pecado da humanidade. Então esse é o grande sofrimento de Jesus. Fez até com que o Pai, lembra que ali na cruz o Pai não consegue olhar para ele, não porque ele estava apanhando, porque ele estava sangrando, mas porque ele carregava sobre ele o meu e o seu pecado. Então põe sobre as nossas cabeças também a obrigação, eu acho que é a obrigação de agradecermos a esse Deus e de vivermos uma vida que realmente o honre, que realmente o glorifique, porque ele sim, ele levou sobre si todas as coisas, todas as nossas iniquidades, as transgressões, e foi por esse sofrimento que nós temos acesso a ele e ao Pai. Então é muito profundo, é muito profundo. Versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso, tanto os que santificam, quem santifica, Jesus, quanto os que são santificados, eu e você, e toda a humanidade. Por isso é que ele não se envergonha de chamar de irmãos. Jesus não se envergonha de chamar a mim e a você de irmãs. Somos todos irmãos com ele, co-herdeiros, né? Ele não se envergonha, mas a perguntinha que não quer calar. Mas será que nós também não nos envergonhamos de chamá-lo de irmãos? Será? Será que você não se envergonha? Será que você realmente fala dele sempre que pode e até quando não pode? Será que você fala ou não? Ou será que é só muito bom fazer esses estudos aqui no Geminar, lermos a Bíblia, escutarmos as explanações, mas aí na hora que acaba, fechou e pronto, acabou, espera o próximo dia pro próximo? Não sei. Nós somos chamadas de irmãos. Será que chamamos a ele também assim? Bora pro 14. Visto, pois, que os filhos não têm participação comum na carne e sangue, desde que também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos pelo pavor da morte. Porque pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós éramos escravas do pecado, não tinha solução para nós, mas Jesus nos livrou do pavor da morte. Porque, meninas, agora eu acho que a gente já está aqui num nível que a gente não deve temer a morte. Se nós sabemos a quem servimos, sabemos como nós conduzimos a nossa vida, a gente sabe que a morte é só mais um degrau. Claro que ninguém quer morrer agora, né? Eu mesma não quero ficar aqui um tempinho ainda. Mas se eu morrer agora, eu quero falar como Paulo falou, lembra? Combati o bom combate, guardei a carreira. Como é que é? Combati o bom combate, guardei a carreira. O que da fé? Confundi, combati um bom combate, preservei a carreira, guardei a fé, algo assim parecido. Será? Porque Paulo sabia para onde ele ia. Mas então, quando nós temos certeza, meu óculos não para de querer cair, a gente não tem medo da morte. Se eu morrer hoje, assim como Paulo diz, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Eu acabei de dizer que eu não quero morrer agora, eu acho que eu ainda tenho coisas para fazer. Mas se Deus achar que é o meu momento, então eu quero ter vivido para Cristo e quero ter esse entendimento que a morte para mim é lucro, porque eu estou indo para a glória. Eu não temo, e eu falo isso de coração, eu não temo a morte. Já temi muito, tinha pavor de morrer. Hoje, se Deus achar que é o meu momento, é o meu momento. E para mim só será lucro, porque eu vou estar na glória com ele, porque é assim que eu quero levar a minha vida, conduzindo de forma que eu realmente possa estar com ele na glória. Por isso, mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Está dizendo, né? Que em tudo ele se tornou semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Lembra que eu falei que ele ia falar ali ontem, que ele ia falar que ele era um sacerdote maior do que todos? Ele é o sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então a gente vê que ele é misericordioso para conosco e que ele se fez igual a nós.
Homem humano de coração, né, batendo, pulsando aqui, né, 60, 80 batimentos por minuto, para ser igual a nós. E uma coisa que eu acho muito bonita é que Jesus, ele preservou esse corpo. Ele na glória, ele está com o corpo glorificado, mas ele ainda tem ele ainda tem um coração no peito dele que bate por mim e por você. Ele tem um coração que pulsa por nós. E, meninas, qual é o Deus que tem essa capacidade? Só Ele, não tem outro. Num corpo glorificado, mas com um coração que ainda bate, que pulsa por mim e por você. E por tudo que Ele sofreu. Aqui no versículo 18 diz, pois aquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então nós não estamos sofrendo nada do que ele sofreu. Todas as nossas tentações, se somos tentadas sexualmente, né, a promiscuidade, a termos casos extraconjugais, ou a sermos promíscuas, ou coisas que não estão referentes à palavra de Deus, Jesus também foi tentado. Ele foi tentado nisso, só que ele permaneceu firme. Se somos tentadas a mentir, a roubar, a fazer coisas ruins, não dá nem para enumerar, tanta coisa. Jesus também foi tentado. Nada do que nós somos tentadas, ele passou batido para ele. Ele foi tentado em todas essas coisas, mas em todas essas coisas ele permaneceu firme. E por ele ter permanecido firme como homem, como eu e você, carnais, ele venceu. E se ele venceu, eu e você também podemos vencer. Temos condição, humanamente, claro que escorregando aqui, levantando ali, mas todos os dias nos arrependendo, pedindo perdão, mudando a nossa rota, porque ele sofreu, ele venceu e é o nosso exemplo maior. Então, nada do que estamos passando não passou batido para ele, ele também sofreu e venceu. Então fica o exemplo desse Deus maravilhoso, que tem um coração que pulsa por mim, por você, e eu acho que quando ele vê a gente fazendo besteira, porque... Meninas, a gente faz tanta besteira, nossa, cada coisa, tem hora que eu falo, como é que você fez, como que você conseguiu fazer isso, como? Eu acho que o coraçãozinho dele fica ali apertadinho, né, fala, filha, minha filha, de novo não, você já sabe, era pra estar melhor, mas tudo bem, levanta, eu estou aqui, eu sei que você pode. Então se hoje, minha irmã querida, aqui do Germinar, se você também está passando por alguma situação que está difícil de vencer essa tentação, se esmere, se espelhe no exemplo de Jesus e saiba que você pode conseguir, não na sua força, lembra? Mas na força dele, do Espírito Santo que te capacita. Amém? Então que hoje você seja fortalecida no Senhor, que você possa realmente buscar nele essa força para vencer, não só as tentações, que às vezes a gente está no nível da tentação, mas a gente não caiu. Mas se tivermos caído em pecado, se estivermos fazendo algo que realmente fere o coração de Deus, que nós sejamos fortalecidas a mudar a nossa rota. Porque a gente já sabe nesse ponto o que é certo e o que é errado. O que agrada e o que fere o coração de Deus. E se fere, vamos fugir. Vamos fugir porque, olha só, lembra dos anjos nos ajudando na nossa salvação? A gente também tem que ajudar. A gente também tem que fazer a nossa parte, né? Então que sejamos firmes nele. E que sejamos realmente o exemplo vivo dele aqui na terra. Amém? Deus abençoe o seu dia, que seja cheio da presença de Deus, que seja um dia abençoador, um dia abençoado sobre a sua vida. E a gente se encontrar amanhã aqui em Hebreus 3.